Reforço Betel. Aprendizagem acontece com olhar de amor. E Prefeita Betinha Magalhães oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. Sobe para 10 o número de mortos e diminui para 7 de desaparecidos no desabamento da ponte no Rio Tocantins. 7 meses após a enchente do Rio Grande do Sul, um distrito segue tomado por um rastro de sujeira e destruição. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, pede desculpas ao presidente do Azerbaijão pela queda do avião que matou 38 pessoas no Cazaquistão. A polícia militar troca tiros com criminosos no bairro Jardim Fluminense, em Fortaleza. O Museu Nacional de Joias expande o seu acervo com novas peças em Marrocos, na África. E a tradicional marujada de São Benedito atrai uma multidão em Bragança, no Pará. A partir de agora, no Jornal Mundial. O Ministério do Comércio da China anunciou nesta sexta-feira que iniciou uma investigação sobre a carne bovina importada, especialmente do Brasil, Argentina e Austrália. Pequim anunciou nesta sexta-feira que vai investigar as importações de carne bovina, principalmente de Brasil, Argentina e Austrália. A notícia foi confirmada pelo Ministério do Comércio da China e a decisão seguiu um pedido de representantes da indústria local. O preço da carne bovina no gigante asiático manteve uma tendência de queda nos últimos anos. Os analistas culpam o excesso de oferta e a falta de demanda pela situação, em um momento em que a segunda maior economia do mundo registra uma desaceleração. Ao mesmo tempo, as importações aumentaram consideravelmente e a China representa um mercado muito importante para países como o Brasil. De acordo com Pequim, o pedido destacou que o forte aumento das importações de carne bovina nos últimos anos teve um impacto negativo significativo na indústria nacional. Produtores citados no comunicado do governo afirmam que as importações de carne bovina em 2023 foram 65% superiores às de 2019. A investigação entra em vigor nesta sexta-feira e deve durar 8 meses, mas poderá ser prorrogada. O comércio normal não será afetado durante o período da investigação. O Ministério do Interior da Turquia anunciou que nos últimos 17 dias, mais de 30 mil refugiados sírios deixaram o país para retornar para casa. Mais de 30 mil refugiados sírios cruzaram a fronteira turca para retornar ao país de origem nos últimos 17 dias. A informação foi divulgada pelo ministro do Interior da Turquia, Ali Yerlikaya, nesta sexta-feira. Em entrevista ao canal TGRT, o ministro afirmou que o fluxo não vai parar e acrescentou que 30% destas pessoas nasceu na Turquia. O consulado-geral turco em Alepo vai ser aberto dentro de alguns dias e será criado um escritório de gestão de imigração. A Turquia compartilha uma fronteira de mais de 900 quilômetros com a Síria e acolhe no território quase 3 milhões de sírios que fugiram na guerra civil desde 2011. As autoridades turcas esperam que o deslocamento em massa de grandes contingentes de refugiados diminua o forte sentimento anti-sírio entre a população turca. A Turquia não é o único país que anunciou o deslocamento de refugiados sírios. Autoridades jordanianas anunciaram na quinta-feira que cerca de 18 mil pessoas cruzaram a fronteira para retornar à Síria. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, pediu desculpas ao presidente do Azerbaijão pela queda do avião que matou 38 pessoas no Cazaquistão. Ele se desculpou porque o incidente ocorreu em espaço aéreo russo. A reportagem é de Luiz Felipe. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, pediu desculpas neste sábado ao presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, pela queda do avião Embraer 190 da Azerbaijan Airlines, que matou 38 pessoas. Segundo a agência de notícias russa Interfax, Putin se desculpou com o presidente azerbaijano porque o incidente ocorreu em espaço aéreo russo. Na conversa entre os líderes de Estado, Putin sustentou a versão dada pela Autoridade Civil de Aviação russa na sexta, de que o avião tentava pousar em Grozny, mas um ataque de drones ucranianos causou a queda da aeronave no Cazaquistão. Investigações preliminares sobre o incidente apontam um sistema de defesa aéreo russo como causa do acidente, que teria batido o avião ao confundi-lo com um drone. Putin admitiu a Aliyev que o sistema de defesa aéreo estava ativo no momento do incidente, porém tinha entrado em ação para tentar abater os drones ucranianos que atacavam a aeronave.
Em Fortaleza, no bairro Jardim Fluminense, a polícia militar trocou tiros com criminosos, o que causou espanto em diversos moradores. Mais de 30 disparos foram ouvidos. Veja a reportagem de Pedro Gabriel. Foram mais de 10 viaturas. Foram mais de 30 disparos. 2 helicópteros da CIOPAE. Quem estava na porta de casa ou se preparava para dormir se assustou com tantos disparos. Foram para mais de 30 disparos em um confronto entre bandidos e polícia militar. A ação policial que durou cerca de 1 hora a 2 horas na região do reservatório no Grande Jardim Fluminense. A área ficou cercada por policiais militares e 2 aeronaves da CIOPAE. Foi intensa movimentação policial que cercou os bairros Fluminense, Planalto Vitória, Presidente Vargas e toda essa região de Fortaleza. As informações que chegaram até o nosso conhecimento é que por volta de 21 horas, 22 horas, a CIOPAE, o CIOPS, recebeu telefonemas de algumas ações criminosas que estavam sendo realizadas na região desses bairros que eu acabei de citar. Ao tomarem conhecimento dessas ações criminosas, viaturas foram designadas para a rua Paranaguá, no Jardim Fluminense. Ao chegar no local, os policiais que atendiam a ocorrência foram recebidos a bala na rua Paranaguá, porque, segundo informações dos mesmos, um tribunal do crime acontecia na mesma hora. Os policiais, ao chegarem na rua Paranaguá, viram uma certa movimentação de criminosos. Logo em seguida, os mesmos começaram a efetuar disparos contra uma composição da Polícia Militar, que respondeu à altura os disparos. Uma troca de tiros se iniciou. Os criminosos correram para dentro do reservatório que fica nas proximidades e, com isso, pelo menos 2 viaturas da CIOPAE foram designadas para essa ação. Buscas foram feitas pela região do Jardim Fluminense, Planalto Vitória e toda essa região da capital cearense, mas nenhum dos criminosos que trocou tiro com a polícia foi encontrado. Após as buscas, o corpo de um homem cravado de bala e com marcas de agressão foi encontrado dentro do reservatório. A única foto que a nossa equipe de reportagem teve acesso do corpo é essa que você acompanha nas imagens. Obviamente, a foto está borrada por ser uma imagem forte. A nossa equipe, até o presente momento, não recebeu nenhuma informação sobre quem era a vítima, a motivação, se o mesmo era morador daqui do bairro do Fluminense. Após a ação criminosa dos elementos terem matado esse homem e terem trocado tiro com a polícia militar na rua Paranaguá, o patrulhamento foi reforçado. E logo após as buscas e o tiroteio ter acontecido, o helicóptero da CIOPAE continuou fazendo buscas por essa região de Fortaleza, como você acompanha nessas imagens que a gente recebeu na noite de ontem, quinta-feira, dia 26 de dezembro. O saldo negativo dessa intervenção policial foi de um óbito. Um homem que estava já no tribunal do crime foi executado. Uma troca de tiros intensa foi feita, mas ninguém foi preso. O caso aconteceu no bairro Jardim Fluminense, na capital cearense. A seguir, o distrito de Mariante, no Rio Grande do Sul, convive há 7 meses após a enchente com um rastro de sujeira e destruição. E a tradicional marujada de São Benedito atrai uma multidão no Pará. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. Um distrito no Rio Grande do Sul convive há 7 meses após a enchente no estado, com um cenário marcado por um rastro de sujeira e destruição. A sensação dos moradores é de que o local tenha sido abandonado pelo poder público. Veja na reportagem de Caio Teles. Uma casa pendurada, outra arrastada, carcaças de animais espalhadas,
e um sofá na copa de uma árvore. O cenário apocalíptico é a realidade dos moradores da Vila Gaúcha de Mariante, mais de 7 meses após a maior enchente da história do Rio Grande do Sul. O tempo parece que congelou depois da inundação. Nossa equipe de reportagem esteve em Mariante logo após as enchentes atingirem a região. Mostrou os impactos das inundações e o sofrimento das pessoas atingidas pela tragédia. 7 meses depois, série de reportagens mostra a realidade da vila, dividida entre a destruição e o desafio de um novo recomeço. Muitas casas do vilarejo eram de madeira e saíram do lugar com a força da enchente. Uma delas tombou com a passagem das águas e segue até hoje pendurada a ponto de desabar. Outra casa mudou de um lado para o outro da estrada e uma ultrapassou a cerca e invadiu um terreno vizinho. Outras residências desmoronaram por completo e em muitas a única coisa que restou no lugar foi o banheiro, normalmente feito de alvenaria, a construção mais resistente. Uma porção pequena de quase 5.000 moradores de Mariante e em torno voltaram para suas casas. Quem não está mais ali vive em casas alugadas e pagas pela Prefeitura de Venâncio Aires, até que sejam construídas pelos municípios mais de 200 residências em 3 terrenos. Nenhuma das casas fica em Mariante, todas são em outros distritos. A sensação dos moradores da vila é de que Mariante foi abandonada por Prefeitura, Estado e União. O pedido mínimo de apoio do poder público é pela volta da escola estadual e do posto de saúde. A justificativa do prefeito Jarbas da Rosa, do PDT, é de que o poder público não pode construir casas ou equipamentos públicos na região de Mariante, porque leis ambientais o impedem. Segundo ele, não se pode investir dinheiro do contribuinte em áreas de risco para alagamentos, como é o caso do distrito como um todo. Um dos locais escolhidos para receber as pessoas atingidas pelas enchentes é o antigo presídio de Mariante, que fica a 10 quilômetros do centro da vila e não foi atingido pela inundação. Serão 72 residências construídas do zero e tem obras previstas para começar ainda em dezembro de 2024. Que absurdo, mais de 7 meses nessa situação de descaso. É verdade que tudo isso se resolva logo. O desabamento de uma ponte no domingo entre Maranhão e o Tocantins deixou 10 mortos e 7 desaparecidos, segundo o novo balanço divulgado nesta sexta-feira. A Marinha anunciou nesta sexta-feira que já foram confirmadas 10 mortes no desabamento de uma ponte entre Maranhão e Tocantins. A nota divulgada acrescenta que outras 7 pessoas seguem desaparecidas após a viga central da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga os 2 estados, ter caído no último domingo, ainda sem causas conhecidas. O balanço de quinta-feira registrava 8 mortos e 9 desaparecidos após o colapso da estrutura, construída nos anos 1960 e que tem cerca de 500 metros de comprimento. Mais de 70 socorristas continuam as buscas pelos desaparecidos, utilizando inclusive uma câmara hiperbárica, para realizar mergulhos em profundidades superiores a 30 metros. As autoridades alertaram para o risco de contaminação devido à queda de 3 caminhões no rio, que transportavam 22 mil litros de pesticidas e 76 toneladas de ácido sulfúrico, um produto químico corrosivo. Um porta-voz do Corpo de Bombeiros informou que os tanques desses caminhões permaneceram intactos após a queda. Um supervisor da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Maranhão afirmou em entrevista à TV Globo que o risco de contaminação e impacto ao meio ambiente é baixo, descartando o pior cenário de um vazamento de ácido sulfúrico. Um museu em Marrocos, na África, conhecido nacionalmente por suas joias, expandiu seu acervo de peças atemporal de 1000 anos. Muita riqueza, ouro e história. O Museu Nacional de Joias de Marrocos convida o visitante para uma viagem ao coração do artesanato do país. Atrás dos muros da fortaleza de Oldayas Casbah, em Rabat, a coleção foi enriquecida por uma doação do rei Mohammed VI e tem em seu acervo peças inesperadas. Cada joia é de beleza atemporal e os tesouros inéditos atraem quem quer presenciar a magia da história marroquina.
O museu fica dentro da Casbah e remonta ao século XVII. Foi também o primeiro museu em Marrocos a expandir sua coleção ao longo dos anos para incluir um acervo muito grande. Sem esquecer a generosa doação de Sua Majestade, o rei Mohammed VI, que veio para enriquecer a coleção que cobre todo o mapa de Marrocos. E é um ato generoso de compartilhamento e, acima de tudo, preservação. As peças marroquinas chamam a atenção pela mistura de culturas e de referências. Visitantes de todo o mundo podem passear pelas roupas típicas, cordões, coroas e todo o ouro presente no museu. A reputação histórica do museu, localizado no coração da Aldeias Casbah, me fez querer descobrir suas coleções. Fiquei particularmente impressionado com as exibições arqueológicas, especialmente as joias do século IX ao XX, o que me levou a explorar o Museu de Joias com mais profundidade. Estou muito feliz por finalmente ter conseguido visitar o museu. Fiquei animado em ver a mistura de visitantes marroquinos e estrangeiros, todos fascinados pelos Elig, que são mosaicos decorativos, pelos objetos e pelos trajes tradicionais. É uma prova de que nossa herança ainda é fascinante. A visita ao Museu Nacional de Joias é um convite a um mergulho na geografia e na história milenar de Marrocos. Um artesanato único que testemunha a passagem do tempo neste país árabe do norte da África. A Marujada de São Benedito, em Bragança, no Pará, é um patrimônio cultural nacional que acontece há 226 anos, uma celebração em homenagem ao padroeiro da cidade. Neste ano, foram mais de 160 mil pessoas que renderam homenagens ao santo. Mais de 160 mil pessoas foram às ruas de Bragança, no Pará, para celebrar a Marujada. Segundo o Ministério do Turismo, esta é uma das mais antigas e grandiosas celebrações religiosas do Brasil, reconhecida como patrimônio cultural nacional. A festividade em homenagem a São Benedito, padroeiro de Bragança, dura 9 dias e conta com dança, missas, novenas e culmina em uma grande procissão. Conhecido como Santo Negro, São Benedito foi cozinheiro da Ordem Franciscana. Analfabeto e filho de escravos, ele é padroeiro dos cozinheiros, dos escravos e de toda a população afro-americana. Me emocionei muito com tudo, com os ritmos, com as roupas, a devoção, a cidade. Mas a procissão de São Benedito não tem explicação. A gente leva para a vida e para o coração. Parte da celebração inclui, por exemplo, a cavalhada. Moradores se reúnem em uma competição em que cavaleiros tentam enfiar flechas de madeira em anéis suspensos. A tradição da cavalhada remonta à colonização portuguesa, que trouxe de regiões de forte influência mourisca de Portugal e Espanha e tomou conta dessa parte da Amazônia. Gente fervorosa, né? É verdade, muita fé. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não se esqueça de seguir nossa página lá no Instagram, TV Mundial Oficial. O Jornal Mundial de hoje encerra por aqui. Boa noite. Boa noite, feliz domingo. Jornal Mundial. Oferecimento Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim. Deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães.